Fomos enganados a vida toda sobre como o mundo moderno foi construído. Você já se perguntou por que os livros didáticos de história da arquitetura são escritos como se fossem de um único modelo? E qualquer pergunta inconveniente provoca agressividade ou um sorriso condescendente dos acadêmicos. Fomos treinados para acreditar no conto de fadas do grande progresso tecnológico do final do século XIX, em engenheiros brilhantes que supostamente construíram do zero, usando carroças e energia a vapor, cidades que ainda existem hoje. Mas e se eu dissesse que a cronologia que decoramos na escola desmorona no primeiro teste real de força? E se os primeiros arranha-céus de Chicago e Nova York não fossem conquistas de progresso, mas tentativas de esconder ou apropriar tecnologias que ainda permanecem inacessíveis para nós até hoje? Veja a versão oficial. Dizem que a era da construção de arranha-céus começou em Chicago na década de 1880. Historiadores a chamam de Escola de Arquitetura de Chicago. Parece sólido e convincente. Mas vamos deixar de lado as palavras bonitas e recorrer a fatos secos e mecânicas de construção. Dizem que esses prédios, 10, 12 e até 20 andares, são sustentados por uma estrutura de aço. Segundo a lenda, era o aço que permitia que as paredes ficassem finas e leves, libertando-as de sua função de suporte. Parece lógico, se você não sabe o que estava acontecendo na metalurgia na época. Aqui está um fato chocante que destrói toda a base da história oficial. A produção industrial de aço estrutural nos volumes necessários para o desenvolvimento em massa dos quarteirões era praticamente inexistente em 1880. Sim, você ouviu certo. A tecnologia do conversor Bessemer existia, mas produzia metal de baixa qualidade, frequentemente frágil e inconsistente. Os fornos de soleira aberta estavam apenas começando a ser introduzidos. E agora imagine a escala. Não estamos falando de algumas pontes ou trilhos. Estamos falando de milhares de toneladas de feixes perfeitos, canais e que de repente, como por magia, apareceram em canteiros de obras em Chicago logo após o grande incêndio de 18.711. Aliás, sobre o incêndio, esse é o ponto-chave da nossa investigação. O grande incêndio de Chicago destruiu a cidade de madeira até o chão. E o que acontece depois? Em literalmente 10 anos, uma floresta de pedra de altura sem precedentes se ergue das cinzas. De onde vieram os recursos? De onde veio a mão de obra? Mas, mais importante, de onde veio essa tecnologia? Fontes oficiais afirmam que o primeiro edifício de estrutura básica foi o Home Insurance Building, construído em 1885 pelo arquiteto William LaBarron Jenney. Disseram que ele usava uma estrutura de aço. Mas quando o prédio foi demolido em 1931, especialistas descobriram algo estranho. A estrutura consistia principalmente em ferro fundido e ferro forjado, com uso apenas parcial de aço. E é aqui que fica realmente interessante. Ferro fundido. Você sabe o que é ferro fundido? É um material que funciona excelentemente na compressão, mas é catastroficamente frágil sob flexão e tensão. Construir um arranha-céu de ferro fundido é suicídio. Com ventos fortes, e Chicago, conhecida como a Cidade dos Ventos, tem cargas enormes, vigas de ferro fundido deveriam ter se partido como fósforos. O prédio deveria ter desabado, mas permaneceu. Suportava cargas que, segundo os cálculos de resistência dos materiais da época, eram críticas para ele. Isso significa que ou o material era diferente ou a estrutura era fundamentalmente diferente e o quadro mostrado nos diagramas é apenas uma cortina de fumaça. Pense na logística. Para construir uma cidade assim, você precisa de fábricas funcionando 24 por dia. Você precisa de ferrovias lotadas de trens carregando minério e carvão. Você precisa de usinas para derreter o metal. Mas a eletrificação em escala industrial na década de 1880 ainda estava em sua infância. Vemos fotos em preto e branco onde pessoas de cocô e jaqueta posam em frente às vigas. Mas onde estão os guindastes? Cadê a hidráulica? Como eles elevavam estruturas de várias toneladas até uma altura de 165 pés? Somos informados sobre guinchos a vapor. Você já viu o poder dos guinchos a vapor daquela época? Elevar uma viga de 5 toneladas até o 10º andar com precisão milimétrica para arrebitá-la no lugar é uma operação que exige tecnologia requintada que oficialmente simplesmente não existia.
Há mais uma nuance que os historiadores cuidadosamente evitam. São os rebites. Milhões de rebites. A tecnologia de soldagem para estruturas estruturais de carga surgiria muito depois. Todos os primeiros arranha-céus estavam rebitados. Alguém aqui já tentou rebitar metal à mão em altura? É um trabalho infernal, que exige aquecer o rebite até o vermelho, colocá-lo e bater com um martelo pneumático ou de mão. Onde estão as milhares de equipes de rebitadores profissionais? Onde ficam as escolas que os treinaram? Nos relatórios demográficos daquela época, vemos crescimento populacional, mas é principalmente migrantes não qualificados, agricultores que fugiram da fome na Europa. Eles não poderiam se tornar a elite da engenharia de construção em um único ano. Estamos diante de um paradoxo. Temos estruturas finalizadas, edifícios majestosos com janelas enormes, tetos altos e engenharia incrivelmente complexa. E temos uma completa ausência de base de produção capaz de criá-los nos prazos estabelecidos. A história oficial nos diz que eles simplesmente pegaram e construíram, mas qualquer engenheiro vai dizer que milagres não acontecem. Se você não tem uma indústria do aço com capacidade de milhões de toneladas por ano, não vai construir Manhattan ou o centro de Chicago. Isso significa que o metal foi obtido de forma diferente, ou que já estava lá. Tente por um segundo alimentar um pensamento assustador. E se o grande incêndio de Chicago, assim como os incêndios em outras cidades americanas daquele período, não tivesse sido um acidente? E se o fogo fosse necessário não para destruir barracas de madeira, mas para limpar o território de algo que obstruía o acesso às fundações e estruturas já existentes? E se esses edifícios não forem construções novas, mas sim restaurações? Ou ainda mais assustador, parasitar os esqueletos de estruturas cuja tecnologia de criação perdemos. Veja o prédio Rand M. Senali construído em 1889. Livros de referência de estrutura de aço completamente afirmam. 10 andares, milhões de tijolos para revestimento. Mas onde ficam as pedreiras? Onde as fábricas de tijolos são capazes de produzir tanto volume de uma vez só? Tijolo significa argila, queima, combustível, logística. Para abastecer um canteiro de obras dessa escala, a área ao redor de Chicago deveria ter sido um campo queimado de pedreiras e chaminés fumegantes. Mas em mapas antigos, vemos paisagens pastorais e fazendas. Os números não batem. Os débitos e créditos da história oficial não se equilibram em ordens de magnitude. Vemos o resultado final, mas o processo de sua criação está escondido na névoa. Mostram desenhos, gravuras, fotos encenadas. Mas onde está a verdadeira, suja e pesada crônica da construção? Porque as fotos de obras frequentemente mostram a moldura já de pé, sem pessoas, ou parecem formigas correndo nas ruínas de gigantes. Talvez eles não estivessem construindo, mas escavando. Talvez as estruturas dos primeiros arranha-céus sejam feitas de metal cuja composição não podemos replicar, porque não é só ferro e carbono. Vamos nos afastar das histórias oficiais e olhar debaixo dos nossos pés, literalmente. Se o aspecto metalúrgico da construção dos primeiros arranha-céus levanta questões, então a situação com fundações e níveis subterrâneos se transforma em uma verdadeira história de detetive, onde as evidências estão sendo destruídas bem diante dos nossos olhos. Os engenheiros sabem que Chicago é construída sobre um pântano. A geologia aqui é de pesadelo. Camadas de argila azul macia saturadas de água se estendem até uma profundidade de até 30 metros. Construir arranha-céus aqui sem tecnologia moderna de estacas é como tentar colocar um tijolo em um pedaço de gelatina. A história oficial da arquitetura afirma que engenheiros do final do século XIX usaram as chamadas fundações flutuantes. Supostamente, eles colocaram camadas cruzadas de trilhos ou vigas de aço, despejaram concreto sobre elas e construíram prédios pesando dezenas de milhares de toneladas sobre essa almofada. Parece engenhoso, mas vamos usar o pensamento crítico. A almofada distribui a carga, mas não salva do sedimento do solo. Clay se comporta de forma imprevisível sob pressão. O famoso arranha-céu do edifício Monadno, construído no início da década de 1890, pesa, nas estimativas mais modestas, mais de 50 mil toneladas.
É um bloco de pedra maciço sem estrutura de aço, com paredes na base atingindo uma espessura de 6 pés. Segundo cálculos de topógrafos modernos, tal edifício sobre uma fundação flutuante deveria ter afundado na argila pelo menos 2 a 3 pés nos primeiros anos e de forma desigual. Ela deveria ter rachado e inclinado como a Torre Inclinada de Pisa, mas ela está de pé e está perfeitamente nivelada. Como isso é possível? A única explicação razoável, que os acadêmicos rejeitam, é que esses edifícios não assentam nas fundações mostradas nos desenhos. Eles dependem de estruturas muito mais antigas e profundas que se estendem até o leito rochoso, cujas tecnologias de criação eram inacessíveis para nós no século XIX. Simplesmente construímos andares superiores sobre fundações já existentes e imensamente resistentes, deixadas por construções anteriores. Os construtores do século XIX não eram criadores, mas renovadores. Eles vieram para locais prontos. E agora a parte mais interessante, as chamadas janelas para lugar nenhum. Caminhe pelo centro de qualquer cidade, seja Chicago, Nova York ou Moscou, e verá a mesma imagem. Os primeiros andares dos edifícios estão meio enterrados no solo. Janelas, aberturas completas com arcos e lintéis vão direto para o asfalto ou para poços estreitos de luz. Disseram que isso é para isolamento do porão. Eles construíram assim para economizar espaço. Você realmente acredita que um arquiteto projetaria uma janela enorme só para enterrá-la na terra depois, deixando uma fenda estreita para a luz por onde sujeira, água e neve voam? É absurdo do ponto de vista operacional. Ninguém constrói janelas no chão. Janelas são construídas onde há uma rua. Esses semiporões são antigos primeiros andares. E aqui nos aproximamos de uma das maiores ilusões da história dos Estados Unidos, a destruição de Chicago. Em meados do século XIX, as autoridades municipais supostamente realizaram um projeto de engenharia incrível. Eles alegaram que a cidade era muito baixa e sofria com lama e falta de esgoto, então decidiu-se elevar o nível das ruas entre 5 e 6 pés e, junto com eles, os prédios. Ouvimos histórias heroicas sobre como equipes de trabalhadores com milhares de screwjacks levantaram blocos inteiros de casas de pedra, enquanto as pessoas dentro continuavam a comer e trabalhar. Pense na física do processo. Levantar um prédio de tijolos de vários andares sem destruir sua integridade, sem uma única rachadura, usando macacos manuais que precisam ser girados sincronizadamente em um apito. Essa é uma tarefa que beira a fantasia até hoje. A menor desincronização de 1 milímetro leva à distorção por tensão e ao colapso das paredes estruturais. Disseram que eles levantaram o Tremont House Hotel. É um prédio enorme de tijolos. Imagine o peso. Imagine o chão. Essa mesma argila líquida. Sobre o que os macacos se apoiavam? A mesma lama. É fisicamente impossível. Você não tem fulcro. Os macacos simplesmente afundavam no solo sob o peso do prédio. A Operação Rising of Chicago provavelmente é uma encoberta. Ninguém levantou nada. Eles só preencheram as ruas. O nível do chão subiu. Por quê? Um cataclismo global, um fluxo de lama, uma enchente que trouxe toneladas de solo, chame como quiser. O que chamamos de primeiro andar é, na verdade, o segundo ou terceiro andar. Os níveis inferiores foram enterrados. Para evitar explicar à população por que suas casas de repente ficaram mais baixas e para esconder os vestígios do desastre, foi inventada uma lenda sobre a planejada demolição da cidade para esgoto. É uma mentira perfeita. Transforma evidências de destruição e pisos enterrados em evidências de triunfo da engenharia. Mas se cavarmos nesses porões, não vamos encontrar apenas armazenamento de carvão. Vamos encontrar portas que levam ao subsolo. Vamos encontrar passagens entre prédios sob as ruas que não estão nos mapas. Existe toda uma infraestrutura subterrânea atualmente usada para utilidades, mas originalmente não foi construída para tubulações. As abóbadas desses túneis são construídas com tijolos de tal qualidade que pedreiros modernos só poderiam sonhar. Por que tanta estética no esgoto?
Porque abóbadas arqueadas onde ninguém anda. E voltando aos quadros. Se as fundações são antigas e os primeiros andares estão enterrados, e quanto ao metal? Pesquisadores que infiltram seções abandonadas de arranha-céus antigos observam um fato estranho. As estruturas metálicas nos porões frequentemente parecem diferentes das acima. Eles são cobertos por uma pátina estranha, mas não com ferrugem. É um revestimento escuro, quase preto, que protege o metal. A análise química dessas amostras, quando realizada de forma não oficial, revela aditivos de liga característicos do aço aeroespacial moderno, mas totalmente incompatíveis com o ferro fundido da década de 1880. Vanádio, molibdênio, titânio. Como esses elementos acabaram na concha de um metalurgista do século XIX? É tecnologicamente impossível. Surge uma imagem que arrepia a espinha. Vivemos em cidades parasitas. Ocupamos as ruínas de uma civilização mais avançada, cavamos entradas, inserimos vidro, passamos fios pelos sistemas sem fio deles, falaremos sobre isso depois, e chamamos de nossa conquista. A Escola de Arquitetura de Chicago era uma escola de disfarces. Eles pegaram as estruturas sobreviventes, as revestiram com terracota e tijolos novos para esconder vestígios de outra tecnologia, e as apresentaram como projetos próprios. Por isso, as plantas de muitos prédios daquela época parecem esboços feitos depois do fato, não documentação funcional. Não há detalhes, nem cálculos de carga, apenas fachadas bonitas. Agora vamos levantar a cabeça e olhar para o que está bem diante dos nossos olhos, mas o que nosso cérebro se recusa a analisar por causa do hábito escolar de acreditar em livros didáticos. Estamos falando de vidro e fachadas. Se você acha que a estrutura de aço é o principal mistério, está profundamente enganado. O verdadeiro abismo tecnológico se abre quando começamos a fazer perguntas sobre as vitrines das lojas de Chicago do final do século XIX. Olhe para fotos antigas de lojas e do primeiro andar de arranha-céus daquela época. Vemos folhas de vidro gigantescas, cristalinas e sólidas de 45, 65 ou até 90 pés quadrados. A história oficial nos diz que isso era o chamado vidro chapa, produzido por despejo sobre mesa seguido de polimento. Parece um pouco viável, mas qualquer tecnólogo em produção de vidro vai dizer que, antes da invenção do processo de flutuação nos anos 1950, quando o vidro começou a ser despejado sobre estanho fundido, produzir uma folha perfeitamente plana e grande era uma tarefa de complexidade e custo astronômicos. Cada uma dessas folhas no século XIX deveria ter custado uma fortuna. Teve que ser polido manualmente ou com máquinas primitivas por semanas para remover distorções. E agora olhe para Chicago. Há hectares e mais hectares de vidros. Se acreditarmos nas estimativas oficiais, o custo do vidro sozinho já deveria ter excedido todo o orçamento de construção. De onde vinha essa capacidade de produção de vidro de elite em uma cidade que acabará de pegar fogo e estava se reconstruindo? Onde ficam as fábricas com enormes oficinas de polimento? Eles não estão nos mapas. Eles não estão nos registros fiscais. Mas as janelas prontas já estão lá. A conclusão sugere sozinha. Esses vidros não foram produzidos no século XIX. Elas foram herdadas pelos novos proprietários da cidade, junto com as molduras. A tecnologia para produzir esse vidro se perdeu, e é justamente por isso que, quando essas janelas quebravam, elas frequentemente eram substituídas por pequenos quadrados de vidro em molduras de madeira, porque não podiam mais fazer uma única folha desse tamanho. Vemos degradação tecnológica, não progresso. E agora vamos passar para o revestimento, terracota. Toda a antiga Chicago e Nova York é revestida com painéis de terracota, com ornamentação intricada. Dizem que é para beleza e proteção contra incêndio. Supostamente, após o incêndio, os arquitetos decidiram proteger o metal com cerâmica. Mas veja a qualidade da execução. São milhões de detalhes únicos, gárgulas, folhas de acanto, padrões geométricos complexos perfeitamente encaixados uns nos outros. Para produzir tal quantidade de trabalho moldado único queimando argila em formas, você precisa de exércitos de escultores e modeladores. Não trabalhadores de aristas com pás, mas artistas da mais alta classe. Lembre-se da demografia daquela época. A população de Chicago está crescendo de forma explosiva, mas é um influxo de trabalhadores não qualificados,
agricultores, refugiados, que entre eles poderiam ter esculpido a fachada do edifício Wrigley ou do Centro Sullivan. Somos convidados a acreditar que o camponês de ontem, pegando uma ferramenta de modelagem na mão, criou obras-primas em um mês que as máquinas CNC de hoje não conseguem replicar. Além disso, alguns pesquisadores que analisaram lascas dessa terracota afirmam que ela não é argila queimada. A estrutura do material se assemelha mais ao concreto geopolímero ou pedra artificial criada por fundição de alta pressão ou até impressão 3D de alguma época desconhecida para nós. Isso explica a precisão e repetibilidade dos padrões. Isso não é trabalho manual. Essa é a produção de máquinas em escala industrial, cujos vestígios foram apagados. E aqui nos aproximamos do maior espetáculo encenado para legitimar a existência desses edifícios impossíveis. Exposição Mundial Colombiana de 18.993. Dizem que, em apenas alguns anos, no pantanoso Jackson Park, a White City foi construída, um complexo de gigantescos palácios antigos, canais, estátuas e cúpulas. A versão oficial afirma: tudo era feito de madeira, juta e gesso como decorações temporárias. Você viu as fotos dessa exposição? São estruturas monumentais que parecem mais maciças e de maior qualidade do que a capital. Colunatas, abóbadas, iluminação elétrica, fontes e tudo isso feito de paus e trapos? Eles estão tentando nos convencer de que os arquitetos criaram uma imitação de Roma de tanta qualidade que, em fotos em preto e branco, é impossível distinguir o gesso do mármore, e eles fizeram isso em um inverno sob as condições congelantes de Chicago. Mas e se a Cidade Branca não tivesse sido construída para a exposição? E se fosse um centro administrativo sobrevivente de uma cidade antiga que decidiram mostrar ao público antes de finalmente destruí-lo? A exposição foi a capa perfeita. Construímos isso como uma decoração temporária e, após o fechamento da exposição em 1894, uma estranha série de incêndios ocorre que destrói esses palácios de gesso. Muito conveniente. Sem evidências, sem perguntas. Apenas o que foi instalado na nova grade das ruas permanece, embora prédios muito óbvios e antigos que não se encaixavam na lenda da América progressista tenham sido demolidos sob o pretexto de limpar pavilhões temporários. Observe as linhas do tempo. Todas essas maravilhas da construção acontecem no mesmo período, o final do século XIX. Este é o tempo da falsificação global. Métricas são reescritas, plantas falsas são criadas, exposições são realizadas que explicam a presença de arquitetura majestosa pelo gênio dos autodidatas locais. Mas há mais um aspecto que destrói toda a imagem da decoração. É a funcionalidade desses prédios. Por que prédios comerciais de escritórios têm cúpulas, torres, rotundas e estranhos pináculos metálicos que usamos como mastros de bandeira? Porque a disposição desses prédios se assemelha tanto a esquemas de dispositivos técnicos. Porque os porões contêm restos de equipamentos que não parecem caldeiras a carvão, mas sim salões de geradores. Estamos acostumados a pensar que uma lareira é para aquecer e uma torre é para a beleza. Mas e se os sistemas de aquecimento e iluminação desses arranha-céus primitivos funcionassem com princípios físicos completamente diferentes? Princípios que não exigiam queimar toneladas de carvão, e que foram deliberadamente desativados para prender a humanidade a hidrocarbonetos. Agora que percebemos que a história oficial da construção e dos materiais não resiste a nenhuma crítica, é hora de fazer a pergunta mais perigosa. A questão sobre energia. Como funcionavam essas estruturas gigantescas? Somos contados contos de fadas sobre aquecimento a vapor e iluminação a gás que supostamente proporcionavam conforto em arranha-céus de Chicago e Nova York no final do século XIX. Mas vamos voltar a usar a lógica e olhar para as realidades de engenharia daquela época. Imagine um prédio de 20 andares no centro de Chicago no inverno. As geadas aqui são brutais, os ventos atravessam diretamente. Para aquecer um gigante assim com carvão e vapor, você precisa de fornos industriais em escala. Você precisa de entregas diárias de centenas de toneladas de carvão.
Ao redor de cada arranha-céu deveria haver uma fila de carroças com combustível e pátios transformados em armazéns de poeira de carvão preto. E, mais importante, chaminés. Onde fica a floresta de chaminés nos telhados dos primeiros arranha-céus? Veja as fotos panorâmicas de Chicago de 1890. Os telhados estão limpos. Você vê torres, cúpulas, rotundas, estranhas grades de metal, mas não vê a fumaça em massa que deveria ter tapado o sol em uma metrópole industrial aquecida a carvão. O céu está limpo. Os prédios são brancos. Isso é impossível se a principal fonte de energia fosse a queima de hidrocarbonetos. A fuligem corrói a pedra em uma estação, mas esses prédios brilham com uma limpeza impecável. Isso significa que a fonte de calor e luz era diferente, sem combustível. Repare na construção dos telhados e dos pináculos. A arquitetura oficial chama isso de decoração. Mas por que essa decoração é sempre feita de metais altamente condutivos? Cobre, folha de ouro, zinco. Por que gastar metais preciosos em um telhado onde ninguém os vê de baixo? A resposta é simples. Isso não são decorações. Esses são dispositivos técnicos. Cúpulas são ressonadores. Torres são antenas receptoras. As estruturas metálicas dentro das paredes que mencionamos antes não são apenas vergalhões, são condutores distribuindo energia por todo o volume do edifício. Estamos lidando com tecnologia para captar eletricidade atmosférica, ou como chamavam antigamente, energia etérica. Os prédios foram projetados como capacitores gigantes. A diferença potencial entre o solo e a ponta da agulha a uma altura de 330 pés é enorme. Se você tem a tecnologia certa para extrair e converter esse potencial, não precisa de usinas de energia. Você não precisa de fios atravessando a cidade, e não precisa de medidores. A energia está por toda parte. É gratuito e ilimitado. Dentro desses prédios, encontramos ainda mais confirmação. Olhe para as chamadas lareiras em escritórios e apartamentos antigos. Muitos deles não têm chaminés. Esse é um fato que corretores geralmente explicam como um boneco decorativo. Mas por que construir uma lareira de mármore se não pode acender uma fogueira ali? E se você olhar de perto para fotos antigas, dentro dessas lareiras, frequentemente há estruturas metálicas estranhas, que lembram grelhas ou radiadores com aletas, não conectadas a nada. São emissores etéricos. Eles trabalhavam com base no princípio da ionização do ar, enchendo o ambiente de calor e luz sem chama aberta. Isso explica a ausência de fuligem nas molduras do teto. As lâmpadas a gás que os historiadores insistem teriam transformado interiores brancos como a neve em cavernas de fuligem em um ano, mas em fotos do final do século XIX vemos salões perfeitamente limpos, inundados por uma luz suave e até suave. A fonte dessa luz não eram lâmpadas Edison primitivas com filamentos de carbono que emitiam uma luz amarela fraca. Era o brilho luminescente do gás em tubos ou dos próprios elementos estruturais sob a influência do campo eletromagnético do edifício. Lembra do Nikola Tesla? Seus experimentos com a Torre Wardenclyffe foram realizados exatamente naquela época. Dizem que ele era um louco solitário tentando reinventar a roda. Mas e se a Tesla não estivesse inventando, mas tentando restaurar ou adaptar um sistema de transmissão global de energia sem fio já existente, mas em declínio? Sua torre se assemelha suspeitosamente às estruturas daqueles arranha-céus impossíveis, só que sem o revestimento de pedra. Tesla sabia que esse sistema funcionava. Ele tentou devolvê-lo às pessoas, mas as elites financeiras da época, como Morgan, rapidamente entenderam a ameaça. Energia livre significa que não há controle possível. Você não pode colocar um medidor no éter. É exatamente por isso que, no final do século XIX, houve uma transição brusca e forçada para eletricidade com fio e motores de combustão interna. Isso não era evolução. Foi sabotagem. Os antigos sistemas elétricos atmosféricos foram desmontados ou desativados. Torres foram removidas dos telhados ou despojadas de suas entranas, transformando-as em gravetos inúteis. As cúpulas eram revestidas com dielétricos.
Estruturas metálicas foram mal aterradas para perturbar a ressonância. Olhe para os elevadores nos primeiros arranha-céus. Somos informados sobre hidráulica e bombas a vapor. Mas a velocidade e a suavidade do funcionamento dos elevadores em prédios como o Empire State Building, embora um pouco depois a tecnologia tenha sido a mesma, são impressionantes. Existem plantas de sistemas pneumáticos onde cápsulas eram movidas por ar comprimido. Para que um sistema assim funcione, são necessários compressores de potência monstruosa. Onde eles estavam localizados? Talvez o próprio edifício tenha gerado a pressão necessária usando diferenças de pressão atmosférica e temperatura. Vemos uma rede incrivelmente complexa de poços e canais dentro das paredes, que hoje é usada para passar cabos de internet, mas originalmente era o sistema vital de um organismo doméstico vivo. Vivemos em um mundo onde fomos obrigados a pagar pelo que nossos ancestrais tiraram do ar de graça. O grande reinício do final do século XIX envolveu não apenas a substituição da história da construção, mas também uma mudança no paradigma energético. Fomos trocados de Teslas para Fords, de éter puro para óleo e carvão sujos. Isso foi uma tomada de bases de recursos em escala planetária. Os prédios que hoje chamamos de monumentos da arquitetura da Escola de Chicago são, na verdade, cascas esvaziadas de usinas antigas. Os funcionários de escritório sentam-se em salas onde antes ficavam geradores de vibração. Lojas vendem trapos em salões que antes acumulavam energia de tempestade. Somos como selvagens que encontraram o smartphone e o usam para quebrar nozes, maravilhados com a durabilidade e a conveniência dele. O que os historiadores chamam de Escola de Arquitetura de Chicago foi, na verdade, uma operação em grande escala para apropriar o patrimônio de outra pessoa. Imagine a situação. Novos mestres do mundo vêm para cidades vazias. As cidades permanecem, mas estão em silêncio. Não há moradores ou apenas um pequeno grupo de sobreviventes que perderam a memória e os laços culturais. A infraestrutura está danificada, mas as estruturas dos edifícios, pontes e comunicações subterrâneas permanecem intactas. O que a nova autoridade faz? Começa a repovoar essas ruínas. Isso explica as peculiaridades demográficas do final do século XIX. As enormes massas de imigrantes que chegaram aos Estados Unidos vindas da Europa não eram apenas buscadores de uma vida melhor. Esse foi um processo de repovoamento que colonizou territórios despovoados com mão de obra que não faz perguntas extras. Essas pessoas receberam paz e disseram: "Vive aqui." Eles receberam prédios prontos e disseram que foram construídos pelos grandes arquitetos Sullivan e Burial, e as pessoas acreditavam porque precisavam sobreviver, não filosofar. Vivemos na era do culto da carga. Lembre-se dos nativos melanésios que construíam maquetes de palha de aviões esperando que os deuses lhes enviassem enlatados novamente. Estamos fazendo exatamente a mesma coisa, só que nossos mock-ups são feitos de concreto e vidro, e nossos aviões são arranha-céus cujo verdadeiro propósito não entendemos. Usamos os dispositivos técnicos mais complexos, projetados para geração de energia e harmonização de espaço, como caixas primitivas de escritório para embaralhar papéis. Desligamos a eletricidade atmosférica, entupimos canais de guia de onda com lixo e fios, pintamos sobre cúpulas ressonadoras e nos orgulhamos do nosso progresso. O grande reinício não é uma teoria da conspiração do futuro. É um fato realizado do passado. A história foi artificialmente despedaçada. Fomos inseridos com uma cronologia falsa de 100 ou 200 anos para esconder o momento da catástrofe e da mudança de civilização. Todos aqueles incêndios em grandes cidades que destruíram arquivos e prédios antigos não foram acidentes, mas limpezas de evidências. Tudo o que não podia ser explicado sob a perspectiva de uma economia primitiva do carvão foi destruído.